guerras, fome, traição e morte. Jesus falou que o aumento dessas coisas na Terra seria um indicador de que esse planeta estaria em seus momentos finais. E o fim do mundo é algo que a gente deveria temer, não? Não. Deus não quer que você tenha medo desse período da história. Jesus está conduzindo agora mesmo um julgamento no céu. Estamos prestes a entrar em um novo mundo, onde não haverá mais dor, nem morte, nem guerras ou doenças. Estamos quase vendo Jesus face a face e as glórias do céu. Começa agora o Código Aberto com o tema O Juízo Pré-Advento. Código Aberto no ar mais uma vez para você na sua TV Novo Tempo. Nessa temporada sobre o santuário, a gente já tem passado várias semanas juntos, estudando todos os significados do santuário terrestre. A gente vai entendendo um pouco o que acontece também no santuário celestial, o relacionamento de Deus com os homens, enfim, é bastante coisa para você aprender, mas eu tenho certeza que tem sido muito proveitoso para você passar esses momentos com a gente aqui no Código Aberto. Bom, e hoje o tema do nosso estudo é um tema que a gente começa a entrar numa outra linha, uma linha escatológica, e você fala, o que é escatológico? Eu não sei o que é escatológico. Escatológico tem a ver com o tempo do fim, o final do mundo, o final do planeta Terra, e você vai aprender um pouco mais a partir de hoje o que é a sua vida e as coisas que acontecem ao seu redor, de que forma elas se relacionam com a Bíblia e com o santuário. Mas bom, para desvendar esses mistérios, você sabe, eu não estou sozinho, não. Eu estou com os Guerreiros da Esperança, que eu já nomeei eles aqui com esse nome, e eu começo com eles. O nosso grupo hoje aqui está um tanto quanto doce, eu diria, porque eu começo com ele, que é o pão de ló pensador de Tatuí, Pastor Eduardo Rueda. Pelo menos tem um personagem bíblico aí, Ló, né? Ló, né? Teve uma ligação aqui teológica. Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor. É um prazer estar aqui. Muito bem, ao lado do pastor Eduardo Rueda está ela, o doce de leite dourado de Buenos Aires, Janine Invernizzi. Prazer estar aqui. Eu não sou do Buenos Aires, eu Aí, sou do olha interior, só. mas está tranquilo. Qual cidade que você é? Eu sou da onde fica a Universidade Adventista del Plata, é uma Entre Rios. Entre Rios é o nome do estado. Muito, mas a cidade é outra, é Libertador San Martín. Olha só, então, Janina não é de Buenos Aires, é de Libertador San Martín. Muito bem. Martín. Mas o doce de leite dourado continua. O doce de leite dourado continua. Não sei como seria um doce de leite dourado, mas é isso aí. Ao lado da Janina está ele. Nossa, esse aqui, vamos ver se vai sair certo a pronúncia. O Mishmor Rio Pretano, pastor Marcelo Rezende. Olha, se você não está entendendo nada, o pastor Marcelo vai te explicar. O que é Mishmor? Você pegou um docinho lá da terrinha, né? É, dos hebreus ali, não é? Um doce judaico, não é? Já É feito de damasco, pelo que eu percebi. Já comeu esse doce? Já, pastor? Já comi. É bom? Está aprovado? Você faz também, porque pra quem não sabe, ele também gosta de cozinhar. gosto de cozinhar. É mesmo? Esse doce você já fez alguma vez? Não, esse doce eu não fiz. Eu já fiz vários outros já. Mas E eu chamei de Mishmor, é isso mesmo? É isso mesmo. É mesmo. É porque eu pensei, o H geralmente tem esse somzinho mas assim. é assim. Muito bem, então ao lado do pastor Marcelo está ela, a cocada morena de Barreiras, Vivian Pires. Olha, eu tava esperando outra coisa. Mas foi mais exato, inclusive, né? Do que... A gente pensou que você fosse pro acarajé, que é o óbvio, eu mas já ia na ressaltar. região dela da Bahia nem tem acarajé. Tem Então muito pouco, tem muito pouco. Você foi Foi exato. por ali. É que a acarajé não é doce também, né? Eu tô seguindo a linha dos doces aqui. Tem isso eu não também, né? não tinha atentado esse detalhe. É verdade. Agora eu fiquei com medo já. E agora, por último, está ele. Vamos ver se eu acerto a pronúncia também. O Apstrudel cantante, Leonardo Gonçalves. O cantante, né? O strudel cantante. Strudel que fala, não tem... Não, o Apfel é maçã, né? É o strudel de maçã. Apfel, strudel. Olha só, você viu? A pronúncia é diferente. Apstrudel. Muito bem, então strudel de maçã seria isso. Cantante, de onde eu tirei isso? Eu não sei, meu amigo, minha amiga, mas a gente está aqui começando sempre descontraído o Código Aberto para você se sentir em casa e você interagir com a gente aqui. E pode interagir mesmo pelas redes sociais, pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo nosso Facebook, Código Aberto. Pode falar com a gente, pode mandar o seu abraço. E eu começo mandando abraço. Se vocês têm um abraço para mandar, já vão pensando aí. Eu vou mandar abraço para
duas pessoas, o pastor Amarildo Bertatti e a esposa Andréia e o filho João Vitor, que são de Catanduva, no interior de São Paulo, e também para o Edúnio Souza e a namorada Fernanda, de Conceição do Castelo, no Espírito Santo. Mais algum abraço por aqui? Aos meus sogros, pastor Arnaldo e professora Ruth. Verdade, você não tinha mandado um abraço para ele ainda, Exatamente. eles iam cobrar você disso. Exatamente. Vou mandar para os meus sogros também, eu gostei da ideia. Não, Pastor verdade. Jorge Araújo e Eula Paula, dois cantores Ideia maravilhosos que servem ao Senhor. Queria mandar um grande abraço para vocês. Não sei se vocês vão ver, mas espero que sim. Eu também vou mandar um abraço aqui pro meu sogro e minha sogra. Eles também não perdem um programa. Olha então, só. um abraço aqui para Dona Cleusa e o seu Almir, meu sogro e minha sogra. Muito bem, antes gente dos boa dois mandarem demais. abraço pros sogros e pra sogra, porque tá todo mundo mandando, se vocês não mandarem, o pessoal vai desconfiar aqui. Eu vou mandar últimos dois abraços aqui pro João Batista de Horizonte, no Ceará, e também para Leia Santos Lima e o pessoal de Itaquaquecetuba, que ó, é grande nome, né? Itaquaquecetuba, que eu encontrei em Campos do Jordão há um tempo atrás, a gente estava por lá. Um grande abraço para vocês de Itaquá, para resumir o nome da cidade. Vocês dois agora, Janina e pastor Então, Eduardo? eu queria mandar um abraço para um grupo de pessoas muito especial que eu não conheço e provavelmente eles não me conhecem diretamente. Mas, como a gente já falou em outros programas, eu sou produtora do programa Educación, em espanhol. Educação em português, vocês têm a apresentadora, é a Alessandra. Eu faço o programa em espanhol. E eu realmente, nesses 3 anos que eu estou trabalhando nesse projeto, eu me apaixonei pela educação adventista, sabe? Eu conheço mais a realidade da educação adventista nos países da América do Sul, mas também porque eu moro no Brasil, eu conheço um pouquinho aqui do trabalho que a educação adventista faz aqui. Então, meu abraço vai para todos aqueles professores, aqueles educadores que trabalham para a educação adventista, que se esforçam dia a dia por ensinar amor, ensinar Deus no primeiro lugar. E também para os, quem sabe, pais ou filhos que estudam numa escola, numa educação adventista, também para todos eles um grande abraço. Então, um abraço para muita gente aí, muita né? gente que não me conhece, mas esse. um abraço com muito carinho. Muito bem, pastor Eduardo. Para manter a linha sogral, queria mandar um abraço para a dona Irani e para o seu expedito. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, abraços estão dados e a gente continua interagindo com vocês, só que agora você interage com a gente por conta do código do dia. Você já sabe, aqui você pode ganhar prêmios no código aberto se você adivinha um código que tem a ver, inclusive, com o tema do nosso estudo de hoje, que o título de hoje é O Juízo Pré-Advento. E aí, os nossos prêmios de hoje estão aqui na minha mão, um DVD e um CD, olha que sucesso, DVD do Marquinhos Maraial e também o CD Princípio e Fim do Leonardo Gonçalves, que está participando com a gente nessa temporada do Código Aberto. E para você concorrer a esses 2 prêmios, tem que acertar a resposta da charada que vai aparecer na sua tela agora e diz o seguinte: você pode ter medo, você pode se alegrar, tudo vai depender de que lado você vai estar. Tenho 10 letras e rimo com alento, algo que você vai poder sentir quando eu acontecer, se estiver atento. E aí, tá fácil, tá difícil? Com 10 letras, rima com alento, pode ser bom, pode ser ruim? Pode ter medo, pode se alegrar. O que será que tem a ver com o nosso tema de hoje? Vocês acham que tem? Tem que ter a ver, né? Tá fácil. Tá fácil, Vivian. Vivian já matou aqui. Se você tá que nem a Vivian, já descobriu, fala correndo com a gente aqui pelo Twitter, @CódigoAbertoNT ou pelo Facebook. E se acertar, vai concorrer a esses 2 prêmios aqui no programa de hoje. Muito bem, já que eu falei que o tema de hoje é o juízo pré-advento, vamos estudar o nosso tema. Mas antes, vamos fazer uma oração? Vivian, você pode orar para nós? Pai querido, te pedimos nesse instante que Teu Espírito Santo fale no nosso coração, prepare a nossa mente para aprender um assunto tão importante que é esse que nós iremos estudar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, e como tem acontecido durante toda essa temporada, a gente pede mais uma vez a ajuda do pastor Edson Nunes Júnior para nos apoiar aqui no momento de introduzir o tema da lição, para que a gente se contextualize. Pastor Edson Nunes, é com você. E aí, André, pessoal do Código Aberto, mais uma semana, essa semana estudando o capítulo 7 do livro de Daniel, que é um capítulo muito importante no estudo da relação do santuário com a obra de Cristo. E entre muitas coisas interessantes no capítulo 7, eu quero ressaltar um detalhe. Há uma pequena divisão curiosa no capítulo 7. Do verso 1 até o verso 14, nós temos a parte da visão, aquilo que Daniel vê. E do verso 23 a 27, nós temos a explicação da visão que Daniel recebe. Na visão propriamente dita,
Daniel ele vê um ancião de dias, Deus, se assentando num trono para julgar. E ao julgar, ele dá o poder para o Filho do Homem, para que ele venha reinar. Já na explicação da visão, o ancião de dias ele julga também, mas o reino, o poder é dado aos filhos do Altíssimo, uma expressão que aparece somente em Daniel capítulo 7. Ou seja, é curioso. Primeiro, nós temos o Filho do Homem e depois nós temos os filhos do Altíssimo. Ou seja, a obra de Cristo, o reino de Cristo, ele é dado aos seus filhos. Cristo reina junto com os seus. Ou seja, após declarar o juízo, Deus dá o reino de Jesus, Deus dá o reino a Jesus, ao Filho do Homem. Mas não é somente o reino de Jesus, é o reino com Jesus. Muito bem, pastor, muito obrigado. Ele já introduziu aqui qual é o capítulo que a gente vai ficar basicamente durante todo o programa de hoje aqui estudando. É Daniel, capítulo 7. Abre a sua Bíblia aí em casa, a gente também vai abrir a nossa Bíblia aqui, Daniel, capítulo 7, para entender que visão é essa que Daniel viu. E, bom, vocês aqui já estudaram essa lição, vocês sabem que a lição de hoje não vai ser o tipo da lição muito fácil assim de pegar, fácil, né? A gente vai ter que estudar mesmo, né? Pegue caneta e papel. Então pegue uma caneta, pegue um papel ou fica com o iPad aí do lado, abre o seu computador, porque hoje você vai estudar a Bíblia aqui de uma maneira bem profunda com o código aberto. Obviamente todos os dias a gente faz isso, mas hoje é profecia, tem toda uma linguagem, o que uma coisa quer dizer, de que forma isso se relaciona com a história da humanidade. Bom, vamos então para Daniel capítulo 7. Como a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 14, são vários versos, eu pediria para cada um ler um pouquinho. A gente começa com o pastor Eduardo Rueda, você lê um pouquinho, passa para a Janina, até que a gente termine ali no Léo. São 14 versos, estamos em 5. Eu não sei qual é a divisão que eu vou fazer aqui para dar certinho para cada um, porque eu sou meio ruim de matemática. 3 dá? Então 3 versos. Muito bem. Pastor Eduardo Rueda. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido a um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia: Vá e coma muita carne. Depois viu o terceiro monstro, e ele era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas como asas de ave. A este animal foi dada autoridade para reinar. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você aí em casa está acompanhando a leitura com a gente? Se de repente você está com aquela cara de: peraí, o que é isso? Eu não estou entendendo o que quer dizer isso aqui.
Tá cheio de animal, uns bichos saindo do meio do mar, e aí tem um ancião de dias, e aí tem fogo. E eu não estou entendendo. Calma, a gente está aqui exatamente para isso. Isso aqui é um estudo da Bíblia para jovens. A gente vai estudar exatamente para você entender o que está acontecendo aqui nessa visão profética. E como é uma profecia, tudo isso aqui é alegórico, são símbolos. Símbolos do quê? E aí a gente vai buscar entender e interpretar essa profecia assim que a gente voltar do intervalo em instantes aqui no Código Aberto. De volta com o Tuca aqui na sua TV Novo Tempo. Você não sabe quem é o Tuca? Tuca, se manifesta aí, olha só. É ele que está segurando a câmera. Estamos de volta com o Código Aberto aqui nos estúdios da TV Novo Tempo. Bom, hoje o tema do nosso estudo, eu já falei para você no último bloco, é o juízo pré-advento. E no final do último bloco, a gente leu vários versos aqui, 14 versos de Daniel 7. Se você ainda não está com a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, no capítulo 7, agora é o momento que a gente vai falar um pouco sobre essa visão que Daniel teve, para que a gente consiga entender, e como é uma visão profética, ela é cheia de símbolos, vamos entender o que esses símbolos indicam e também de que forma tudo isso se relaciona com o santuário. Afinal de contas, esse é o tema geral da nossa lição nessa temporada. Bom, cada um lê um pouco aqui de Daniel 7, versículos 1 ao 14. E já que vocês leram e estão aqui para ajudar o nosso telespectador, eu pergunto para vocês, para simplificar para o nosso telespectador, o que é que estava acontecendo nessa visão? Eu lembro que tinha alguns animais, eu lembro que tinha um oceano, eu vi a palavra ancião de dias também. Vocês podem me ajudar a entender? E quem está em casa também? Pastor Eduardo? Só dando uma introdução, antes de falar sobre os detalhes da visão, é importante que o nosso amigo de casa entenda que o livro de Daniel faz parte de um tipo de literatura bíblica chamada literatura apocalíptica. E o par dele na Bíblia é o livro do Apocalipse. Então os dois dialogam. Ok. O livro de Daniel ele tem uma sequência de visões. Então Daniel 2, 7, 8... são paralelos, são os mesmos eventos, só que com símbolos diferentes. O capítulo 9 complementa. Então, essa ideia tem que estar presente na nossa mente para entender o capítulo 7. Ok. Bom, o pastor... Na verdade, cada visão que vai aparecendo em Daniel vai complementando a visão anterior. Retoma ideias da visão anterior e aumenta novas ideias e até em termos temporários. Muito bem. Bom, e aí, a gente entendendo todo esse contexto, a visão que a gente acabou de ler, o que ela fala, resumidamente? Quais são os elementos que a gente tem e como é que eles se relacionam? Daniel tem um sonho, ele fala. E ele diz que escreve aqui o resumo daquilo que ele tem no sonho profético dele. Então ele vê o mar grande, alguns chegam até a dizer que era o mar Mediterrâneo, que era chamado de mar grande naquela época. Mas enfim, ele vê o mar, muitas águas, e ele vê 4 animais saindo de dentro das águas. Claro que esses animais que ele descreve aqui, eles não existem. Primeiro, ele fala que era um leão que tinha asas. A gente nunca viu um leão com asas, né? E ficou em pé. E depois teve mente de homem, comportamento humano. Depois ele fala, o segundo animal que ele vê parece um urso. Ele fala semelhante ao urso, que sai também de dentro das águas. E esse urso ele era curioso, diz que há um desequilíbrio nele, ele tem um lado mais pesado que o outro, né? E ele tem 3 costelas na boca dele. Depois ele vê um terceiro animal, que é um leopardo, que tem 4 cabeças e 4 asas. Quer dizer, são animais que a gente sabe que eles não existem, são bem diferentes. Eu nunca vi num zoológico um leopardo desse tipo aqui, né? E depois ele vê ainda um quarto, que ele não descreve o tipo de bicho que era. Ele só fala que era terrível, espantoso. E ele era, assim, muito feio. Diz que ele tinha 10 chifres, e ele tinha os dentes de ferro, e ele pisava, fazia muito violento, destruía tudo, acabava com tudo. E ele estava olhando esses animais, cada um com seu comportamento esquisito, né, saindo das águas, quando a visão dele é levada até os céus. Ele olha para os céus, e ele vê uma cena muito curiosa. Ele diz que ele vê o ancião de dias, que é uma representação dele aqui para a figura divina. Ele diz que ele vê um trono, o ancião de dias assentado no trono,
Diz que os cabelos da sua cabeça eram brancos como a neve, né? E diz que havia na presença dele uma multidão de seres celestiais. Só para a gente entender, esse ancião de dias aparece depois que todos os animais saíram do mar. Isso, na sequência, seguindo a sequência aqui do sonho dele, do texto. Ele vê os animais primeiro e depois a atenção dele é voltada para essa cena no céu. Então ele vê assim, ele assentado num trono, diz que sai um rio de fogo do trono, milhares, bilhões, a gente poderia falar assim, de seres celestiais em volta desse trono, e diz que começa um julgamento. Diz que os livros são abertos e o tribunal se assenta para julgar, se abrirão os livros. E nesse momento, quando o juízo vai sendo levado ao seu termo, diz que o poder desses animais vai sendo retirado. Os animais vão perdendo a sua força. E no final, quando o juízo é completado, aparece uma outra figura, que ele chama de Filho do Homem. Esse Filho do Homem vem nas nuvens dos céus, mas ele não vem para a terra. Ele é levado à presença do Ancião de Dias. E quando o juízo termina, ele recebe o reino, o poder, a autoridade, a glória das mãos do Ancião de Dias. Então essa é basicamente assim, a visão. E recebe o reino eterno, o reino que jamais será tirado. Então, os bichos bravos aparecem, todos nervosos aí, cheios de poder. Acontece essa cena desse julgamento celestial. O reino é dado ao Filho do Homem e, consequentemente, se o reino é entregue a eles, todos esses poderes hostis ali são derrotados no final. Vou fazer um parênteses aqui. Eu já ouvi outras pessoas falando pra mim assim, a Bíblia não pode ser verdade porque olha os monstros que tem aí, esses monstros não existem, essas bestas... Então tem que ser mentira, tem que ser fábula, tem que ser invento humano, porque esses monstros não existem. Então eu acho interessante a gente já, desde o começo, falar assim, não é que, que a Bíblia está falando aqui que essas bestas, que esses monstros, esses animais existem. Eles são figurativos, são imagens. Primeiro que já é um sonho. Aparece num sonho, um sonho. Qual a diferença entre sonho e visão? Um sonho é um sonho que Deus coloca na mente do ser humano, que tem um significado, que tem um ensinamento para trazer para o povo de Deus ou para a humanidade de maneira geral. Pastor Eduardo? E essa é justamente uma das características da literatura apocalíptica, né? Os símbolos, e geralmente são símbolos aberradores, né? Coisas estranhas. Essa é uma característica. Vivian? André, outra coisa também, eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos e eu achei interessante a forma com que eles abordavam esses bichos, esses animais. E eles tentavam colocar, era temporal. Então, tipo, hoje, como a gente pode aplicar isso daqui, esses animais? Então, nós cremos que esse animal representa isso ou aquilo. Então, eu creio que nessa lição a gente quer mostrar aqui que a Bíblia, ela se explica. Então, aquilo que o pastor falou, a gente vai usar outros textos bíblicos que provam que tudo falam da mesma coisa. Então, a gente usa a própria Bíblia para explicar esses elementos. Muito bem, você em casa agora já entendeu toda a visão, já imaginou os animais saindo ali do mar, e a gente tem esse trono, o Ancião de Dias, a multidão, o Filho do Homem, e aí você fala, ok... Então eu já entendi que tem tudo isso, mas tudo isso é um símbolo. Assim como o santuário simbolizava alguma coisa, indicava alguma coisa, esse sonho também indicava alguma coisa. Mas o que é que ele indicava? A própria Bíblia se responde, não é? Na sequência. A gente começa, é no versículo 15 que a gente começa a explicação do sonho? Isso. Então, podemos ir do 15 até o final da explicação, do mesmo jeito que a gente fez a leitura da visão. Agora a gente vai ler a explicação. Pastor Eduardo, pode começar? Com o microfone ali, acho que vai ficar melhor. A partir do 15? Isso. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação ao respeito dos 4 monstros, que eram diferentes dos outros 3. Do quarto monstro, que era diferente dos outros 3, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava as suas vítimas, e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pastor Marcelo? E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos,
e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Interessante, né? Então, a visão, ela se explica de alguma forma, você acaba não pegando todos os detalhes, mas a visão se explica. Cada um desses animais representava um reino que dominaria sobre a terra de alguma forma. E numa sequência que começava com o reino, o poder instituído nos dias de Daniel. Que era a Babilônia. Babilônia. E aí, a gente entende que tudo parece ser uma questão de poder. Cada reino se sucede um ao outro, e no final das contas, quem tem o poder no final é o Filho do Homem. Exatamente. Que recebe esse poder do ancião de dias. Bom, são muitas coisas para a gente entender, e talvez a gente não tenha tempo só no estudo de hoje de pegar todos os detalhes. Mas a gente entendendo essa questão do juízo, como é que esse juízo ele se aplica à nossa realidade hoje em dia? Que juízo é esse que fala aí em Daniel 7? Aqui no texto de Daniel 7, a gente vê uma cena de julgamento acontecendo para Deus realizar justiça em favor do seu povo. A gente hoje olha para esse mundo e uma constatação de todos, independente de religião que se tenha, ou até mesmo de consciência política desenvolvida. A gente sabe que justiça é uma coisa que a gente não encontra, muito dificilmente. Às vezes a gente questiona até algumas decisões legais que a gente vê na televisão, alguns julgamentos, alguns casos assim. E uma vez, eu não me formei em Direito, eu comecei a estudar Direito. Eu fiz uma parte, até um determinado ponto, a faculdade de Direito. Depois eu fui fazer Teologia. Mas eu me lembro que um professor meu, ele falava o seguinte, uma das primeiras aulas na faculdade de Direito, ele falava o seguinte: iludem-se vocês que pensem que vão exercer a justiça. Nem sempre se exerce justiça, você exerce o direito. Às vezes o direito pode não parecer justo para você, do nosso ponto de vista, mas é direito, ponto final. E o direito tem que ser exercido, sabe? E ele dizia isso para mostrar que às vezes o conceito de justiça nossa era muito subjetivo, sabe? Então, de fato, é assim, a gente olha o mundo hoje, não se vê justiça. Às vezes você vê o direito sendo aplicado, às vezes nem isso a gente vê. Mas a Bíblia fala que Deus faz justiça, e Ele vai exercer a justiça dele em favor do seu povo. Então todos esses poderes humanos, todos esses reinos, toda essa glória dos impérios que vem e vai, né? Eles sobem, aí vem o outro, sobe, vem o outro, sobe, vem o outro. Eles pisam, eles maltratam, eles perseguem, eles exercem o seu poder temporal contra o povo de Deus, contra os fracos, contra os oprimidos, como a gente fala, mas haverá um momento, é o que diz aqui o texto, em que se assentará um tribunal e Deus vai se arvorar na posição de juiz e vai fazer justiça para o seu povo. E esse momento de justiça divina acontece antes do reino ser entregue ao Filho do Homem. E essa expressão Filho do Homem é uma expressão que é conhecida na Bíblia. Quem que usava essa expressão para se referir a si mesmo sempre? Jesus. Jesus. E de onde vem essa expressão? É aqui do livro de Daniel. Então, o Filho do Homem que recebe o reino para todos sempre é Jesus. E ele aparece aqui nessa profecia. Então, antes desse reino ser entregue de maneira plena e total nas mãos dele, antes de integrar toda a realidade do universo naquela harmonia que havia lá no Éden, Deus vai fazer a justiça dele. O julgamento de Deus vai acontecer. E vai fazer a justiça para defender o seu povo, para justificar o seu povo. Muito bem, então você está começando a entender um pouco melhor essa visão e o que ela quer dizer. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai entender um pouquinho melhor como esse juízo que acontece antes da volta do Filho do Homem a essa terra, no caso de Jesus, de que forma ele acontece ou
como ele está acontecendo hoje, e se é uma coisa que você precisa ter medo, aí você para e pensa, opa, peraí, é julgamento? Julgamento me dá medo, essa palavra, Deus está me julgando, ixi, eu estou com medo disso. Será que você precisa ter medo mesmo? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. De volta, o seu código aberto na sua TV Novo Tempo. Eu não vou me delongar demais nessa introdução do terceiro bloco não, porque está muito interessante. A gente viu a visão de Daniel 7, conseguimos entender alguns significados dessa visão e entendemos principalmente que o foco dela aqui, principalmente no final, tem a ver com juízo, julgamento. E eu quero voltar a ler com você Daniel 7, nos versículos 9 e 10. Vamos ler mais uma vez, vou abrir aqui minha Bíblia também. Daniel 7, 9 e 10. Se alguém já tiver encontrado antes de mim aqui, bom, eu encontrei, já vou ler aqui então. Daniel 7, 9 e 10 diz assim: Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar em frente do trono saiu um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono e muitos milhões estavam de pé na presença dele. E agora vem o ponto. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Duas perguntas para vocês. Esse julgamento, a gente está entendendo assim que tem a ver com o final do mundo. E pelo relato bíblico a gente entende que o mundo acaba com a volta de Jesus, o segundo advento de Jesus à Terra. E por isso o tema do nosso estudo hoje é o juízo pré-advento. E aí eu fico pensando, bom, se o título é pré-advento do nosso estudo, esse julgamento que está falando aqui, ele acontece quando Jesus está voltando ou acontece antes, como está falando no título, antes do advento? Pastor Eduardo, quer falar? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque boa parte das pessoas tem o conceito de que o julgamento de Deus será no ato da volta de Cristo. Mas a realidade que a Bíblia apresenta, que é colocada no livro de Daniel, esclarecida no Apocalipse, é que Cristo já vem com o veredito. Então ele diz nos últimos textos de Apocalipse que ele já vem para dar a cada um o seu galardão. E para que o veredito já esteja dado, é necessário que haja um julgamento antes, isso é lógico. Então tudo indica, e as profecias que a gente não vai ter tempo de estudar, indicam que o julgamento é antes da volta de Cristo, e não depois. E as profecias indicam, inclusive, realmente como o pastor Eduardo falou, a gente não vai ter tempo de entrar nos detalhes agora, mas as profecias indicam que esse julgamento já começou, inclusive, pastor Marcelo. É, porque se a gente parte da ideia de que nós estamos vendo todos os sinais do fim já acontecendo na nossa geração, na nossa realidade, se estudando um pouquinho as profecias da Bíblia, a gente já consegue compreender que nós estamos caminhando nos últimos dias da história da humanidade, e se esse julgamento acontece antes da volta de Jesus, então, pela lógica, a gente já está vivendo nesse momento, nesse tempo, nessa época importante, solene, de algo que está tendo andamento agora na história e conduzindo a gente para o fim. Agora, quem está em casa pode estar pensando, então, peraí, você está me dizendo que o juízo pré-advento, que vocês estão falando antes da volta de Jesus, está acontecendo agora, hoje, e isso significa que eu já posso ter sido julgado e a minha sentença já está feita? Será que é isso? Então, para que serve, então, o juízo final? A gente tem tido a ajuda do pessoal dos Estados Unidos e, mais uma vez, o pastor Tiago Arraes vai nos ajudar. Pastor Tiago, resolve essa dúvida aí para gente? Olá, amigos do Código Aberto. Mais uma vez estamos no programa para abrir a palavra e estimular um pouco a discussão de vocês nesse dia. Hoje a pergunta é sobre o juízo pré-advento. Se o meu caso for apresentado diante de Deus sem eu saber, o que vai acontecer com a minha vida? Será que o meu caso já foi decidido? Como é que eu vou viver a minha vida de agora em diante? Bom, um dos meus textos favoritos da Bíblia se encontra em Deuteronômio 29, 29. Eu vou ler esse texto para vocês. O texto diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Na Bíblia, nós não encontramos revelação nenhuma sobre que dia o nosso caso vai ser julgado. Portanto, o texto de Deuteronômio 29, 29 diz: se é encoberto, pertence a Deus. Eu posso viver em paz e em tranquilidade. Só que parte do medo do dia do juízo, que cada um tem na igreja cristã ou na igreja que você pertence, vem de um conceito errado do que juízo significa.
Quando a gente pensa em juízo, a gente pensa que a gente fez alguma coisa errada, ou que a gente vai ser condenado, que alguém está julgando a gente. Hoje, nos nossos dias, o conceito de juízo tem conotações bastante negativas. Porém, na Bíblia, a gente nota em Salmo 82, Salmo 7, 25, 35, 43, a gente nota que juízo é algo extremamente positivo. O salmista, nesses últimos salmos que eu mencionei, inclusive, pede juízo para ele mesmo. Fala, julga-me, Senhor, por favor. Que estranho, se juízo é negativo para nós hoje, por que o salmista estava pedindo juízo para ele mesmo? Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente, juízo é extremamente positivo. De acordo com o livro de Daniel, juízo é feito em favor dos santos. Juízo é um dia de vindicação. Entenda, se eu sou uma pessoa justa e eu não fiz nada de errado, eu aguardo o dia do juízo esperando que justiça seja feita no meu caso. E é dessa maneira que o autor bíblico ele coloca a questão do juízo em cena. O dia de juízo é o dia que Deus visita o seu povo vendo se de fato nosso coração pertence a Ele. E se nós de fato estamos com Cristo, mesmo pecadores, o buscando de todo o coração, nós devemos ter a certeza de que estamos em paz e em tranquilidade, porque estamos em Cristo. E quando Deus olha para a gente no dia do nosso juízo, nós seremos vindicados, porque escolhemos no nosso dia a dia manter um relacionamento íntimo com Cristo e da palavra. Por isso, não tema. Se o nosso caso passou do céu, vamos celebrar, vamos vibrar, porque o juízo na Bíblia é sempre em favor daqueles que buscam o nome de Deus e vivem um relacionamento íntimo com Cristo. Um abraço a todos. Obrigado, pastor Tiago. Pastor Eduardo, queria comentar algo? Só confirmando o que o pastor falou, na lição da semana que vem a gente vai estudar melhor isso aí, mas o dia da expiação tem uma ligação muito forte com esse capítulo de Daniel. E o dia da expiação, lembrando que era um dia de julgamento só para o povo de Deus. Então a justiça ela é feita em favor dos santos. Esse juízo é a nosso favor, não contra nós. Muito interessante. Agora, dentro disso que o pastor Tiago ele já começou a introduzir, e você deve ficar pensando em casa, né? Puxa, mas se já está passando o meu caso lá, eu deveria ficar com medo do que está acontecendo comigo? Não, ele falou que deveria ser motivo de júbilo se a gente não tem nada a temer, afinal de contas, quem teme o julgamento, um juízo, é quem fez alguma coisa errada. Mas a gente vê na Bíblia também que a gente, como ser humano, só faz coisa errada, ou seja, será que eu tenho que ter medo mesmo desse julgamento que está acontecendo agora? Eu acho que a melhor notícia de todas é que a gente tem o melhor advogado. Tendo o melhor advogado, o melhor mediador, como a gente viu no programa passado, essa é a certeza, porque na verdade é ele que nos defende. Não é por nossos méritos ou porque nós somos bonzinhos que a gente vai ganhar esse juízo ou ter um bom resultado no juízo. O que nos vai dar a vitória no juízo é que a gente tem o melhor advogado de todos, porque o advogado perfeito que ele tomou no seu lugar. Então, quando o juiz vê o acusado, acusado se diz acusado, sim. Não, ele não está me vendo, ele está vendo meu advogado, que é Jesus. Meu representante. Meu representante. Léo ia comentar alguma coisa? Tem um versículo maravilhoso que está em 1 João 4,18 e ali está escrito assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu queria explorar isso rapidamente em relação à questão do juízo. A gente fala juízo, a gente tem medo. A gente fala justiça, já começa a melhorar um pouco. Mas a gente precisa entender o juízo, na palavra de Deus, como o contrário de injustiça. E aí é algo que todos nós podemos ansiar. E uma coisa que eu acho muito importante, deixar claro também para o telespectador que está em casa, a base de tudo que a gente está falando desde o começo é que nós vivemos em um relacionamento com Deus e um relacionamento uns com os outros. E a base desse relacionamento é o amor. Eu até falei essa frase em um dos primeiros programas: só existe justiça onde a lei é o amor. A questão do amor a gente nunca pode perder de perspectiva. A gente não pode colocar, não, aqui tem a justiça, aqui tem o amor. Não, o amor, ele permeia tudo. Em Deus, o amor é tudo, em tudo. E aí, quando você compreende isso, e lê um versículo como esse em 1 João 4,18, que no amor não existe medo, a gente precisa entender uma coisa em relação a esse relacionamento. E isso é muito, o jeito mais enfático. Pensa você que tem um filho, pensa você que tem um pai. Um relacionamento de pai e filho, né? Como um tipo de relacionamento entre Deus e nós. Toda vez que você dá uma mancada com seus pais, você vai deixar seu pai triste uma hora ou outra, não sei. Talvez se você for adolescente, você deixa bastante, em vários momentos. E se cada vez que você fizer alguma mancada com seu pai, você tem que temer ser deserdado,
Que tipo de pai é esse? Então, traduzindo isso para o nosso relacionamento com Deus, porque muitas vezes a gente tem a imagem de Deus assim, acabei de assistir um culto, ouvi um sermão bonito, escutei uma música bonita, entreguei minha vida a Jesus, agora estou em paz, agora estou reconciliado. Aí você vai para casa, no caminho para casa, alguém te dá uma fechada, você freia, você, sei lá, fica com raiva, o sangue sobe, você xinga ele, faz alguma coisa, aí você, não, já rompeu, você já está deserdado, você já está no inferno, já está perdido. Aí depois você volta para a igreja ou volta a ler a palavra de Deus, se arrepende, aí reconcilia-se com Deus, e assim a gente tem um relacionamento que gera um distúrbio emocional. Porque você está toda hora comendo. Tudo que eu fizer de errado, eu vou ser lançado fora. Eu vou ser jogado no inferno. Eu vou ser morto. Eu vou ser julgado. E você vive uma angústia. Primeiro que, se você vive esse relacionamento com Deus, que muitos de nós crescemos assim, muitos de nós fomos educados assim. Se você vive esse relacionamento com Deus, você tem uma noção errada de quem Deus é. Porque o nosso Deus de amor jamais poderia agir dessa maneira em relação a nós. O nosso tempo passa voando aqui no momento do debate, aqui no Código Aberto. E a gente ainda tem, o pastor Marcelo vai falar com você, a gente ainda tem música aqui hoje no Código Aberto. Mas, enfim, você percebeu que o nosso tema de hoje, ele é meio que uma parte 1 de 2 partes que a gente vai continuar na semana que vem. Você vai conhecer mais ainda sobre outras visões que se relacionam com essa de hoje e que relação isso tem com o santuário, porque você ficou pensando, poxa, mas qual a ligação disso com o santuário? Obviamente que você viu que tem a questão da eliminação do mal, a substituição do pecado, enfim, uma série de coisas, mas na semana que vem a gente vai fechar esse tema. Mas eu quero que você termine esse momento com um verso em mente. Você pensa, bom, se isso tem a ver com Jesus voltar, vocês adventistas falam que Jesus vai voltar faz um tempão, mas por que ele não voltou ainda? Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Abre a sua Bíblia em 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, ou seja, voltar a esta terra, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Ainda existe tempo para você se arrepender e você não morrer eternamente e poder ter Jesus, o seu melhor advogado, como a Janina falou, intercedendo por você. Bom, o pastor Marcelo ainda vai falar com você, mas agora a gente vai revelar o código do dia e depois ele vai terminar aqui contigo esse momento de reflexão sobre o nosso tema de hoje. E está aqui na minha mão, olha só, os nossos 2 prêmios de hoje, pela última vez você vai ver eles aqui, DVD Marquinhos Maraial e também o CD do Leonardo Gonçalves, Princípio e Fim. Se você acertar o nosso código do dia que está na tela para você e diz o seguinte: você pode ter medo, você pode se alegrar. Tudo vai depender de que lado você vai estar. Tenho 10 letras e rimo com alento. Algo que você vai poder sentir quando eu acontecer, se estiver atento. Com 10 letras, você pode temer, pode... Eu acho que a gente falou pelo menos umas 100 vezes no programa de hoje essa palavra aqui, né? Muito bem, então, já que todo mundo sabe aqui qual é a resposta, todo mundo sabe também, Janina? Olha ela. Eu não sei, eu tô sofrendo com português. Eu sei que não se diz igual em espanhol, isso eu já sei, porque não dá. Muito bem, então vamos aqui com... Vocês 3 sabem, o pastor também sabe qual é a resposta? Já sabe também, então passa o microfone para ele, Janina. Eles vão falar em conjunto aqui qual é a resposta do nosso código do dia. Qual é? Julgamento. Olha só, você falou junto em casa, não falou? Julgamento é a nossa resposta do código do dia. Teve tudo a ver com o nosso tema estudado aqui hoje. E se você acertou agora o nosso perfil no Twitter, vai sortear os prêmios de hoje entre aqueles que acertaram. Pastor Marcelo, é com você. Uma das definições mais bonitas e mais profundas de felicidade é aquela que a gente encontra na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no que foi conhecido por nós como o Sermão da Montanha. Jesus, ele descreve o que é ser feliz. E a felicidade, de acordo com Jesus, ela é muito diferente daquilo que nós reputamos como sendo felicidade. Felicidade para a gente é ganhar sempre. Felicidade é você ser o centro das atenções. Felicidade é você sobrepujar as pessoas, é ser melhor que os outros. É você estar sempre debaixo dos holofotes e ser sempre o mais querido, o mais amado, o mais invejado pelos outros. Essa é a felicidade do ponto de vista humano. E a gente vive a nossa vida sempre buscando essas coisas. Mas quando Jesus fala sobre felicidade, ele fala, por exemplo, que feliz é aquele que chora, o que para a gente é uma contradição. Ele fala, feliz é aquele que é humilde. E ele diz, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Justiça para si, justiça para os outros, justiça para a sociedade, justiça para o mundo. Hoje a gente vive numa época muito difícil.
Hoje as pessoas estão se manifestando, a gente vê aqui mesmo no nosso país, em muitos outros lugares do mundo, as pessoas saindo às ruas, as pessoas insatisfeitas, as pessoas clamando por justiça. Mas essa justiça que as pessoas estão buscando, infelizmente essa justiça não vai ser concretizada aqui do ponto de vista humano. Porque nós somos pecadores, nós não conseguimos ser justos do ponto de vista necessário. A justiça é aquela que vem de Deus. E essa justiça Deus quer exercer em seu favor. Ele quer exercer em seu favor em diversos aspectos. Fazendo justiça na sua vida, conduzindo a sua vida, preservando você de muita coisa ruim, que você muitas vezes nem sabe que está sendo vítima dessas coisas. Mas, acima de tudo, Ele deseja fazer a justiça em seu favor, tornando você uma pessoa justa, justificando você em nome de Jesus, perdoando você dos seus pecados. Essa é a maior justificação que a Bíblia fala. E se você deseja hoje receber essa justiça de Deus na sua vida, e se você deseja ver essa justiça na vida de pessoas que você ama também, eu quero convidar você a fechar os olhos e buscarmos e pedirmos para Deus que Ele realize a justiça dele em nossa vida. Nosso Paizinho querido, nosso Deus amado, nós estamos na sua presença em oração mais uma vez, pedindo para que o Senhor realize na nossa vida a sua vontade, realize em nós a sua justiça, salva-nos, realiza a sua justiça em nosso favor, justifica-nos, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados e faça com que cada um de nós aqui nesse mundo nos tornemos pessoas melhores de acordo com a sua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Código Aberto de hoje fica por aqui, mas eu te espero na semana que vem, porque a gente vai falar do dia do juízo final. E aí você fica cheio de dúvidas, talvez você não tenha mais medo depois do que ouviu aqui hoje, mas olha, você não pode perder. A gente se vê aqui no Código Aberto na semana que vem. Vou viver sem escolher um caminho pra seguir. Ergo as mãos pra agradecer tudo que não recebi. E embora falte luz, vou ver o céu se abrir. Oh, graça que seduz a quem só quer subir. E viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Para ser não basta ter e palácios construir, a poder para exercer, com espinhos pra ferir. Despido de meu eu, é hora de seguir. Chegou a minha vez de ir até o fim e viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado num ser. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no